Em 1937, no interior de Minas Gerais, 2 homens vão ser acusados de matar e sumir com o corpo de um homem que carregava uma grande quantia de dinheiro, uma pequena fortuna. E isso vai fazer com que eles sejam submetidos a enormes torturas, uma grande injustiça, um dos grandes erros do judiciário brasileiro. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos conversar sobre o caso dos irmãos Naves. Lançado no ano de 1967, o longa, que é um dos maiores clássicos do cinema brasileiro, conta com direção de Luiz Sérgio Persson, grande diretor, também responsável por São Paulo, Sociedade Anônima, que inclusive eu quero trazer aqui para o canal para a gente discutir esse filmaço também. Mas voltando ao filme dos Irmãos Naves, estamos falando de um caso real, que assim como falei na introdução, na sinopse, marcou a história do Brasil e de seu judiciário. A gente está falando de um dos grandes casos de abuso de autoridade pelo Estado brasileiro, que atuou diretamente para acabar com a vida do seu próprio povo. Homens inocentes, presos e torturados injustamente. E acho interessante, de certa forma, a gente começar essa discussão falando da temporalidade dessa discussão. É um filme lançado em 67, durante o período da ditadura aqui no Brasil, o que diz muito sobre ele, mas conta uma história de 1937, durante o governo Vargas, que deu um golpe naquele mesmo ano, em novembro, dando início ao Estado Novo. Mas se engana profundamente quem acredita que essa fase de autoritarismo no Brasil, principalmente relacionado às polícias e ao exército, acabou com o fim do Estado Novo, agora citado, ou o fim da ditadura. Isso permanece até hoje, se moldando, é claro, dependendo do contexto político e social do período. É só a gente olhar para as comunidades, para as favelas brasileiras. Como existe uma ausência do Estado ali, um vácuo de poder. E quando esse Estado decide entrar lá, é para perpetuar a violência, é para desrespeitar muitos direitos. Obviamente, existe também o uso desse vácuo de poder por grupos armados, por grupos de traficantes. Existe, é óbvio, e existe também a necessidade do Estado intervir nisso. A grande questão é como. É invadindo a casa de morador? É humilhando a população? É agredindo? É torturando? É matando inocente? Com certeza não. Essa não é a resposta. Eu acho ainda mais interessante o filme O Caso dos Irmãos Naves, porque ele não atribui essa responsabilidade única e exclusivamente à instituição militar, mas também ao judiciário, que por muitas vezes fecha os olhos, é omisso ou até mesmo conivente. E isso obviamente se dá por toda uma construção histórica. É um país que, por mais que a gente tente esquecer de certa forma ou menosprezar, suprimiu muitos movimentos de resistência. É a gente pensar, por exemplo, em Canudos, que foi massacrado. É a gente pensar, por exemplo, nos quilombos, nesses centros de resistência dos negros escravizados, que também eram costumeiramente massacrados. Tudo isso com a anuência do Estado, tudo isso com apoio das autoridades, com apoio das elites, que ganhavam financeiramente, politicamente com isso. E se a gente quiser trazer exemplos mais contemporâneos para essa discussão, eu posso citar, por exemplo, o podcast Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, um grande jornalista que realiza um trabalho de pesquisa muito forte e muito interessante. Ele produziu, por exemplo, o caso Evandro, que levou à revelação de fitas inéditas que mostravam policiais torturando aqueles que foram acusados e condenados
pelos crimes. É o nível da barbaridade. E para além do caso do menino Evandro, tem o Leandro Bossi, tem os meninos de Altamira. A polícia, por conta de toda uma pressão, tanto externa como interna, buscando forjar culpados e não necessariamente indo atrás dos responsáveis. Essa pressão, nesses casos, gerou um certo senso de urgência, um imediatismo que aquilo precisava de uma resposta. E isso levou a tremendas injustiças que arruinaram vidas. Essa polícia amedrontou, espancou, triturou esses 2 homens agora sentados no banco dos réus, violentou as testemunhas, intimidou o povo dessa cidade, nos ameaçou quando estávamos cumprindo com nosso dever. Essa polícia, que não é polícia, mas é outra coisa, está querendo agora nos acovardar. E eu quero até aproveitar toda essa discussão para fazer algo que eu não tô tão habituado de fazer aqui no canal, que é recomendar um livro. Já que a gente está falando de todos esses movimentos autoritários no Brasil, dessa opressão policial, dessa opressão militar, eu quero recomendar esse livro aqui, da historiadora Lilian Schwartz, tá? O nome dele é Sobre o Autoritarismo Brasileiro. É um livro incrível, com uma linguagem extremamente simples, é para qualquer um compreender, você não precisa ter um repertório de livros historiográficos, não precisa de nenhuma bagagem acadêmica. É uma linguagem simples, direta, mas que aborda temas muito profundos. Ela vai desde a colonização do Brasil, como esse processo se deu, influenciou na sua sociedade, passa pela escravidão, passa pelo processo de favelização dos grandes centros urbanos brasileiros. É um livro muito completo e que eu super indico. Sobre o autoritarismo brasileiro, da historiadora Lilian Schwartz, que eu admiro pra caramba. Mas vamos deixar um pouquinho de lado todos esses temas que o caso dos irmãos Naves acaba por nos instigar a debater e vamos falar de alguns elementos do filme propriamente dito. Como o diretor Luiz Sérgio Persson vai conduzir essa história, que é essencialmente bem simples. É o caso do desaparecimento de um homem que é denunciado por 2 irmãos que vão ser acusados. E aí a gente vai acompanhar o desenrolar desse processo. A investigação da polícia que tenta imputar a culpa nesses 2, o judiciário que fecha os olhos, que se omite diante de absurdos, o advogado dos irmãos que tenta recorrer de todas as formas e a família deles que vai ser diretamente e indiretamente afetada. E eu destaco inicialmente uma certa simplicidade. Não é um filme que vai buscar planos extremamente ousados, que vai buscar imagens, construir imagens muito pensadas, fortes, bonitinhas. Não! É plano contra plano, plano geral, uma outra composição um pouco mais elaborada, mas ele opera dentro de um lugar, entre aspas, comum. E onde ele vai se destacar desse certo lugar comum, muito entre aspas, vai ser na montagem, que é um pouco mais astuciosa. Ela não subestima o público e vai fazer algumas jogadas um tanto quanto ousadas. A gente vai ter uma série de elipses temporais, por exemplo, onde a ligação de uma cena para outra não vai ficar tão clara, mas ainda assim é entendível. Além de um ou outro recurso que me lembra um pouco da escola soviética de montagem. A cena, por exemplo, do Réveillon, da passagem de ano, é um bom exemplo disso. Para além, é claro, dos jump cuts, que vai ser uma característica mais ligada à Nouvelle Vague, ao cinema francês, que está ali quase que em paralelo à produção desse filme. E o elenco ainda é absurdo. Juca de Oliveira como Sebastião Naves, o John Herbert como advogado, Raul Cortez como Joaquim Naves. Cara, são tantos nomes icônicos do nosso cinema e que mandam muito bem aqui. E ainda nesses aspectos de certa forma mais técnicos, eu posso falar um pouquinho sobre a direção de arte e como ela é conciliada com essa fotografia mais simples.
Como não é um filme de composições muito ousadas, um filme que brinca tanto com foco, profundidade de campo, nada disso, a direção de arte também tem um quê um pouco mais simplista, que não vai necessariamente dialogar com uma certa extravagância e um maximalismo nas informações do cenário para trazer uma brasilidade, mas também não vai para o exato oposto disso, de trazer algo mais limpo e teatral. É uma coisa mais naturalista. Se eu tivesse que citar algum exemplo na história, eu citaria uma influência neorrealista, por assim dizer. Até porque o filme retrata uma realidade muito humilde do interior de Minas Gerais, não um grande centro urbano. É um lugar, um povoado, digamos assim, um tanto quanto restrito, que opera com certas limitações por conta de questões financeiras e por aí vai. E já que eu tô comentando brevemente sobre a fotografia, vale também um disclaimer que esse filme recebeu uma remasterização fantástica. Ele foi restaurado de forma que suas imagens estão límpidas, limpinhas, lindas, e o som também está sensacional. Um trabalho do Ministério da Cultura, com alguns patrocinadores, incluindo a Petrobras, e que precisa ser expandido pelo Brasil. A nossa cultura, em especial o nosso cinema, carece de uma preservação um pouco melhor, que passa por esses restauros. Espero que agora, com o movimento do Brasil de olhar um pouco mais para nossa cultura, até por conta do Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres estar indicada ao Oscar e por aí vai, a gente vai ter um streaming brasileiro, o Tela Brasil, então eu espero que exista um cuidado, um olhar para esse aspecto do nosso cinema. Essa polícia, desde o início, esteve presente, da mesma forma assintosa, aviltante, com que agora quer perturbar a imparcialidade do julgamento. Mas ela se engana. A defesa está aqui para cumprir o seu dever, custe o que custar. E, gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado da discussão que eu tentei propor ali a partir do caso dos Irmãos Neves. Não entrei tanto em meandros do caso, não me debrucei tão intensamente sobre como essa história foi se desenvolvendo, afinal eu não quero dar spoilers, eu quero te incentivar a assistir ao filme, então eu me apeguei um pouco mais na temática em um ou outro aspecto técnico. A história do filme propriamente dito eu deixo para você acompanhar. Mas agora eu peço aquele já tradicional like aqui no vídeo, o seu comentário e, é claro, a sua inscrição, ativando o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Você não perde nada e me ajuda muito. Para finalizar, compartilha no seu grupo de amigos, no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde você preferir. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!